E para abrir o nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar nosso super fisioterapeuta Fabrício Crescêncio, que já está aqui a postos para falar da saúde da nossa coluna. Porque é muito importante fortalecer a coluna, mas é preciso o quê, gente? Muito cuidado para evitar o quê? Lesões, viu? Muita gente acaba fazendo lesões na coluna, não é mesmo, Fabrício? Boa tarde para você, tudo bom contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem, tudo ótimo. Realmente, coluna boa é coluna forte, então precisamos de exercício, precisamos fortalecê-la. Mas lógico, tudo tem o seu começo, meio e fim e tem a sua ordem, né? Então um fortalecimento coerente, ele tem que ser muito bem programado. Muito bem arquitetado para qualquer pessoa, né? Entendi. Aí quando a gente fala dessa questão do fortalecimento, qual que é o principal erro ou os principais erros que nós, né, pessoas, a gente acaba cometendo quando o assunto é coluna e fortalecer a coluna? É a falta de instrução e orientação no profissional capacitado. Então, quando acontece a lesão, geralmente está relacionado a isso. Pode ter certeza. Eu vou começar uma academia, vou começar uma atividade, estou com um pouco de dor, então eu acho que é isso que está causando a minha dor, essa falta de força. Vai lá e faz o movimento errado, sem a instrução adequada, aí piora sem tudo. Uma avaliação, né? Aí piora tudo, aí ele fica com medo de fazer uma atividade física, né? Viu? Aí tem outra coisa também, né, Fabrício? Às vezes a pessoa, tô com uma dor aqui na lombar, daí vai lá no Google, dor na lombar e tal. Aí toma um remédio, daí lá tem N exercício, mas nem tudo é pra todo mundo, né? Exato, eu digo que é um perigo isso daí, sabe? Tanto pro remédio, tanto pro exercício da região de você acessar a internet, nas páginas de vídeos e, vou procurar um alongamento, um fortalecimento para minha coluna. Isso é perigosíssimo. Geralmente, fora esse ponto que você acaba de falar, também causa muita lesão. Vou fazer exercício em casa, vou acessar vídeos, né, de internet e lá tem muito conteúdo bom, mas também tem muita coisa que não é legal e confiável e aí onde se machucam. E quais são as principais lesões, os principais machucados que a gente acaba fazendo na coluna? Olha, depende de cada exercício, né? Mas tem muitas distensões musculares, mas acontecem muitas lesões nos discos da coluna, né? O cara acaba ativando uma lesão discal, uma hérnia de disco, uma ciática em movimentos que ele fez errado. E aí acaba gerando um grande problema que tem que ser consertado posteriormente, não pensado mais em fortalecimento, né? Entendi. Porque às vezes a pessoa tá com uma dorzinha ali, né, Fabrício? Daí ela tenta, na cabeça dela, ela tenta melhorar, acaba piorando a situação, daí pra voltar... Patrícia, eu dou exemplo tipo um carro quebrado, sabe? Ele começou a dar uma falhada, mas você pega ele, enche de gente e desce pra praia lá, sem freio, por exemplo. Meu Deus! Né? Então, qual que é o resultado disso? O risco é muito grande. Então, se você tem alguma dor, se tem algum problema, você tem que procurar um profissional, fazer a correção disso, o tratamento disso e depois seguir a linha de um bom tratamento bem orientado de fortalecimento. Aí as coisas vão ser só sucesso, não tenha dúvida, né? Quando a gente fala de fortalecimento, o fortalecimento ele serve o quê? Para preservar a nossa coluna? Para dar manutenção, porque a nossa coluna, ela não vamos falar assim, a gente tem duas pernas, né? Então, você tem um equilíbrio ali, né? A coluna é uma, né? Então, você tem um corpo todo em cima de uma estrutura. Ela precisa de muito músculo forte e estável para manter tudo funcionando muito bem. A função dela é de inervações e de sustentação, de postura. Então, ela tem um alto papel em nossa vida. Então, os exercícios para ela também tem que ser muito cautela, né? Muito importante, mas com muita cautela. A gente tem músculos que a gente não pensa para contrair. Você já parou para pensar que a gente está conversando e você não está pensando, contrai aí o músculo das costas para você ficar sentada? Não. Né? Então, mas toda hora que fala de postura, a gente dá aquela arrumadinha, né? Exato, mas esse é aquele músculo que a gente manda, né? Então, a gente tem que dar muita atenção a esse músculo que é o estabilizador, é o músculo automático, que a gente não pensa. E é esse músculo que acontece as falhas nos treinamentos de fortalecimento, né? Então, isso tudo tem as fases de você ativar esse músculo, entender como ativar, né? E existe tipos de fortalecimentos específicos, né? Desde um pilates, desde uma academia, desde resistências pneumáticas, que a gente é uma nova atuação que está tendo para treinamento, né? Então, tem várias opções para cada um fazer. Como que é o nome desse último treinamento? Esse, ele não é muito conhecido na nossa região, é um treinamento para resistência pneumática. Né? Em vez de você usar anilhas, molas, elásticos, você usa a resistência do ar. É um aparelho específico que vai gerar uma resistência específica, mantendo uma força do começo, meio e fim. Vamos dizer, você não tem ações da inércia. A inércia é quando você faz um movimento que você joga o braço e quando vê o peso te levou. Sim. Né? Então, esse aparelho não permite isso. Então, ele está sendo usado em grandes centros de treinamentos para reabilitação de atletas, mas também é utilizado para reabilitação em fase inicial de problemas de coluna, como hernia de disco, lesões. Então, a gente pode ver aí grandes atletas que estão fazendo uso hoje mais deste equipamento do que as anilhas, porque ele é mais seguro. Ele não gera impactos, diminui muito o impacto
né, ele tem uma segurança muito maior no desenvolvimento muscular e aproveitamento da musculatura. Então, como a inércia não ativa, você usa muito mais tempo o músculo durante o exercício. Então, o teu gasto energético também será maior e teu desenvolvimento muscular também vai ser maior usando esse tipo de resistência pneumática. A gente falou sobre os atletas estarem utilizando, mas qualquer pessoa pode se beneficiar dessa técnica? Com certeza, qualquer pessoa. A gente deu um exemplo aqui de níveis de pessoas que têm pós-lesão a pessoas que estão em alto desempenho, né? Como atletas, porque ele é seguro para todas as fases. Ele é o único aparelho que permite você simular um chute, por exemplo, um soco, uma raquete de tênis, dar uma atacada de tênis, porque ele não tem a inércia, então o ar ele é constante, então ele é suave, é um movimento muito diferente e divertido de utilizar esse tipo de equipamento. Que legal, viu? Aí pra gente finalizar, Fabrício, quando a gente fala da melhor idade, porque eu tenho vários vovôs e vovós que assistem aqui o nosso Vitrine Revista, e também, às vezes, com a idade vai aparecendo, né, meu amigo? Tá doendo aqui, minha neta, tá doendo ali, meu neto. Pra melhor idade, como que eles podem envelhecer com a coluna, com a saúde da coluna em dia? Olha, a partir de 55, 60 anos, a gente tem uma perca de massa muscular natural, né? Então, começa a degenerar, não é só cabelo branco e ruga, né? Tudo começa, infelizmente... A gravidade atua... E falando em gravidade, a coluna vai se comprimindo. Até uns idosos chegam e falam assim, nossa, mas eu tinha uma altura de 1,80 m quando eu era jovem. Hoje eu tô com 1,72 m, eu perdi 8 cm, perdeu. E a coluna que foi comprimida, né? Então, a gravidade agiu, né? E para isso ser cada vez menos intenso, a atividade muscular tem que ser constante, para não ter perca. A gente chama isso de sarcopenia. É quando o músculo começa a se perder mesmo pelo tempo, pelo envelhecimento. Então, ali é onde a gente mais precisa daquele músculo automático, Patrícia, que a gente está conversando, porque lentamente você percebe que os nossos avózinhos vão arqueando e vai curvandinho. Que esses músculos eles vão se viciando nos nossos padrões do dia a dia, que geralmente é mais para frente, e a falta de estimular esse músculo profundo acaba que essa postura vai se modificando e a coluna vai ficando muito instável, mais suscetíveis ainda a ter lesões. Olha só, mas é sempre importante, vovôs e vovós que nos acompanham aqui no Vitrine Revista, ter sempre o acompanhamento de um profissional, viu? Fabrício, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Patrícia. Passa seu Instagram se alguém tiver alguma dúvida. Nosso Instagram é Reabilitação da Coluna, muita informação sobre isso lá. Perfeito. Tá, excelente fim de semana Obrigado, e até a próxima. Igualmente, até a próxima.